Bom, beleza. Deixa eu verificar aqui quem se encontra. Beleza. Bom, conforme o pessoal for entrando, eu vou voltando aqui para ir verificando. Certo? Então vamos lá. Esse aqui. Então o exercício ele diz o seguinte: em um jogo de futebol, quando uma falta ocorre fora da grande área, mas próximo ao gol, é comum que o goleiro solicite a formação de uma barreira de jogadores a fim de evitar o chute direto ao gol. Jogadores especializados nesse tipo de cobrança podem chutar a bola sobre a barreira e suspender o goleiro. Considere que um jogador cobrou uma falta chutando a bola com velocidade de 17 metros por segundo e formando um ângulo θ entre essa velocidade e o chão. Se a bola atingir o solo exatamente sobre a linha do gol, qual será a distância do chute? Ele pediu para a gente usar G igual a 10 metros por segundo, o cosseno desse ângulo igual a 0,42 e o seno desse ângulo igual a 0,9. Então, o que a gente tem que calcular? O alcance. É esse deslocamento na horizontal aqui, certo? Porém, para eu calcular o alcance, que relaciona a velocidade na horizontal multiplicada com o tempo, eu preciso determinar o tempo que ela demora para percorrer essa trajetória parabólica, certo? Porém, eu posso fazer a junção das duas equações que relacionam a velocidade inicial tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Observem o seguinte: primeiro a gente precisa determinar as componentes da velocidade. A componente em x é constante e a velocidade inicial em y eu preciso determiná-la também para poder estabelecer uma relação entre a velocidade na horizontal e a velocidade na vertical. Eu vou explicar daqui a pouquinho aqui como é que eu chego nessa expressão aqui, ó. Então, o que acontece? A velocidade em x, ela está relacionada ao cosseno do ângulo formado. Porque o que ela vai ser? Ela vai ser a componente horizontal dessa velocidade no qual ele chutou a bola, que é 17 metros por segundo. Então, é a hipotenusa vezes o cosseno, né? Voltando aqui na ideia do nosso triângulo, ele chutou a bola com esse vetor aqui e ela forma um ângulo θ com a horizontal. Então, a velocidade na horizontal é essa, que está relacionada ao cateto adjacente e à hipotenusa, por isso que é cosseno. Então, a velocidade horizontal, ela vai ser a velocidade inicial, que é a velocidade do chute, 17, vezes o cosseno do ângulo θ, que foi dado, que é 0,42. Então, a velocidade no eixo x é de 7,14 metros por segundo. Aí, como é que calcula a velocidade no eixo y? Porque o que vai acontecer? O movimento é simultâneo. No momento que ele chuta essa bola com um ângulo θ, e ela adquire uma velocidade de 17 metros por segundo, ela executa um movimento na horizontal e outro na vertical, onde eu tenho uma velocidade inicial na vertical. Na vertical, essa velocidade varia. E como é que eu vou calcular essa velocidade inicial da vertical? Em função do seno. Por quê? Porque nessa configuração aqui, ó, nessa decomposição de vetores, a velocidade vertical é o cateto oposto do meu triângulo. Então, a relação que a gente estabelece com o cateto oposto e o ângulo é o seno.
E a hipotenusa é o seno. Então, ó, V0y, que é o cateto oposto, vai ser a hipotenusa V0 vezes o seno do ângulo formado. Então, vai ser 17 vezes 0,9, 15,53. Aí, como é que eu vou determinar o alcance, que é essa distância percorrida na horizontal? Esse alcance, pessoal, é a velocidade na horizontal vezes isso daqui, ó, que é o tempo. Por que que o tempo é 2y0 sobre g? Porque lá na minha expressão do tempo, quer ver, ó, voltando tudo, lá na minha expressão do tempo, em função da velocidade, vou achar ela aqui, ó. A minha expressão do tempo em função da velocidade, eu vou até copiar isso daqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu vou provar lá na equação, lá na frente. Eu vou copiar isso daqui e vou voltar aqui, ó. Eu vou provar esse 2y0 2v0y sobre g. Quer ver uma coisa, ó? Ó, minha equação está aqui. Na minha equação da velocidade no eixo vertical, eu tenho que essa velocidade é a velocidade inicial, deixa eu voltar aqui, mais a aceleração vezes o tempo, vezes o tempo. Só que, em relação ao alcance, na hora que essa bola atinge o solo na outra extremidade, esse VY é zero. Isso vai ser igual a V0Y menos G vezes T, certo? Aí o que, que eu tenho que relacionar? Eu tenho que relacionar esse 2 nesse produto, porque é o tempo que ela percorre na simetria, percorrendo essa trajetória toda. Então, isso está relacionado ao dobro do tempo que ela leva para atingir a altura máxima. Por isso que eu saio nessa expressão 2v0y sobre g. Ou seja, isso facilita a minha vida na hora de calcular o alcance, porque se eu fosse calcular o alcance relacionando a velocidade na horizontal com o tempo, eu tinha que usar a função horária da posição no eixo vertical para chegar no resultado desse tempo, substituir aqui e multiplicar por 7,14, é que eu saio direto nessa expressão. Tá? Então, ó, substituindo minha velocidade em x, que é de 7,14, a minha velocidade em y, que é de 15,3, e a aceleração da gravidade, trocando por 10, eu determino o alcance na horizontal. Então, esse alcance, resolvendo esse produto, dividindo tudo por 10, ele dá 21,85 metros. Beleza? E fechando o nosso estudo dessa apostila. Uma pessoa de 1,5 m de altura brinca com uma bola de basquete. Tá aqui, ó. Então a bola está em 1,5 m. A bola está direcionada com a cabeça dele, né? Com a altura dele, 1,5 m do sol. Em determinado momento, ela para uma distância de 15 metros do muro, aqui, ó. Muro na vertical, a 15 metros desse muro, em que está uma cesta de basquete e lança a bola, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Infelizmente, ela não calcula a velocidade de lançamento e a bola passa raspando por cima do muro, de 6,5 metros de altura. Qual foi a velocidade mínima com que a bola foi lançada pela pessoa? Ou seja, eu preciso calcular essa velocidade inicial V0. Então, observem. Primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer uma relação para eu poder calcular esse tempo. O que, que acontece aqui, pessoal? Por que, que eu estou indo pela expressão da posição na horizontal?
Porque eu tenho esse alcance horizontal, certo? Então, eu posso estabelecer a seguinte relação, que o alcance x é a velocidade na horizontal vezes o tempo. Quem que é a velocidade na horizontal? É a velocidade de lançamento, vezes cosseno do ângulo formado, vezes o tempo. Aí eu substituo, ó, 15, que é esse alcance aqui, ó, que essa pessoa está do muro, igual a raiz de 2 sobre 2, que é o quê? O cosseno de 45 aqui, ó. O ângulo que forma é de 45 graus. Vezes V0, que eu vou calcular, vezes o tempo. Então, eu já relacionei uma equação na horizontal em função do alcance da velocidade inicial e do tempo. Aí, eu vou ter que estabelecer uma equação relacionada ao deslocamento vertical. Por quê? Porque não adianta, gente. Eu não vou conseguir calcular essa velocidade de lançamento numa única equação, porque isso tudo está em função do tempo. Então, eu preciso de duas equações, porque eu tenho duas variáveis. Então, eu estabeleço uma relação na vertical. A equação da posição na vertical, relacionada ao movimento uniformemente variado, ela vai ser y0 mais v0y mais gt quadrado sobre 2. No caso, y é a altura do muro, certo? y0 é a altura da pessoa, é a posição no qual a bola está sendo lançada. Ela vai sair dessa posição inicial de 1,5 e chegar numa posição final de 6,5. Ou seja, ela percorre 4 metros na vertical, certo? V0y é V0 seno de 45 vezes o tempo, menos 10t quadrado sobre 2. O menos aqui para dar referencial positivo ser para cima. Aí, ó, substituo, né? Não dá 4, dá 5, eu fiz conta errada. 6,5 menos 1,5 dá 5, mais raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 V0t, menos 5t ao quadrado. Então, vocês observem o seguinte, eu tenho duas equações, então eu posso montar um sistema com essas duas equações para calcular esse tempo. Calculando esse tempo, eu calculo V0, certo? Então, ó, foi formado um sistema com essas duas equações. Mas observem aqui, ó, essa equação aqui, ó, 15 igual a raiz de 2 sobre 2 V0t, ela está aqui, ó. Então, não preciso isolar valor aqui em cima para substituir aqui embaixo. Raiz de 2 sobre 2 V0t é 15. Olha lá, ó. Então, eu trocando esse valor de 15 na equação aqui de baixo, eu acho o tempo. Substituindo esse tempo na equação de cima, eu acho a velocidade inicial de lançamento. Então, ó, substituindo raiz de 2 sobre 2 V0t por 15, eu tenho essa equação do segundo grau aqui, ó. 0 igual a menos 5 mais 15 menos 5t quadrado. Ou seja, eu vou ficar com 5t quadrado no primeiro membro igual a 10. Por isso que t quadrado dá 2, certo? Então, qual que é o tempo que essa bola leva para percorrer essa trajetória aqui e bater no muro? É de raiz de 2 segundos. Então, voltando na primeira equação, que é essa aqui, ou essa aqui de cima no sistema de equações, eu substituo a raiz de 2, o tempo, perdão, por raiz de 2 e calculo a velocidade inicial de lançamento. Por que que deu 15 para o V0? É simples. Olha lá, ó, o meu T foi trocado por raiz de 2. Então, no produto aqui em cima, eu tenho raiz de 2 V0 vezes raiz de 2. Dá 2 isso. Dividido por 2 dá 1. A velocidade de lançamento é de 15 metros por segundo. Beleza? Ó que legal. Acabamos a apostila 4. No encerramento dessa apostila tem essa sugestão de atividade, que eu não sei se vocês perceberam, eu mandei o e-mail para vocês da solução desses exercícios já, tá? Então, exercício de 13 a 18, para quem quiser resolver, eu já tenho a solução deles que eu enviei para vocês. Nós conseguimos acabar a apostila,
Eu fico bem contente com isso, porque deu para a gente cumprir. Eu sei que não foi fácil para ninguém. Esse ano foi bem difícil, em termos de aprendizado, em termos de convivência, em termos de isolamento, sabe? Não foi fácil para ninguém, eu sei. A gente está no mesmo barco, então a gente não pode ser apático em relação aos problemas que estão acontecendo, né? Tá todo mundo na mesma situação. E minha maior preocupação era não conseguir atingir os objetivos. Então, com o esforço de vocês, com a colaboração de todo mundo, nós conseguimos. Eu fico feliz com isso. Nós conseguimos manter uma disciplina de estudo, nós conseguimos manter uma rotina. Lá em julho, né, em agosto, eu estava muito receoso de conversar com vocês e colocar para vocês a condição de dar as 3 aulas online. Eu acho que ia ser a única maneira de eu conseguir cumprir com a apostila, tá? Porque a gente tem que pensar assim, né? Se a gente tivesse no presencial, a gente estaria tendo essas 3 aulas. Eu tenho esperança que o ano que vem nós já vamos começar no presencial. É lógico, né, que respeitando regras para a gente não ter problema nenhum de saúde, né? Porque a gente tem que pensar em todo mundo. A gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar em quem a gente gosta, quem está em volta da gente, né? Mas eu acredito que no ano que vem as coisas terão resolvidas, tá? Então é isso, gente. Conseguimos. As 4 apostilas. Tá faltando um pedacinho desse tamaninho aqui do volume 1, que é a parte de vetor. E eu volto a afirmar que é importante, tá? É muito importante isso para a gente, porque o ano que vem já começa com estática e de corpos sólidos. E é muito cobrado o vetor. Ela é ferramenta, ela é pré-requisito para o estudo de equilíbrio, tá? Então eu vou voltar nisso, pessoal, para a gente poder cumprir com o conteúdo, tá? Então, ó, tá num slide aqui, eu montei em slide para a gente não ter problema de ficar pegando no site. Aqui fica mais fácil. Então, pessoal, é o seguinte, lá no volume 1, eu vou voltar nas páginas de 17 a 25. Porque o que aconteceu? Eu dei toda a parte de notação científica de transformação de unidades. Aí nós fizemos a prova no dia 4 de março e na outra semana eu não voltei mais. Porque coincidiu com a semana que eu sofri o acidente e com isso aí na outra semana já começou o isolamento. Então, na verdade, foram 6 aulas que eu não dei relacionado a conteúdo, tá? Dentro da carga horária, vocês não perderam essas 6 aulas, porque vocês tiveram professor substituto. Mas em relação ao conteúdo, o conteúdo não ficou visto. Então, eu estou fazendo uma reposição de conteúdo aqui para vocês, tá? Então, é lá no volume 1, lá na primeira apostila, no capítulo 1, das páginas 17 a 25. Então, observem. Introdução a vetores. Considere que, ao medir sua temperatura, em um dia que você está levemente febril, você obtém um valor de 38 graus Celsius. Observe que a medida da temperatura é indicada somente pelo valor numérico associado a uma unidade de medida.
no caso a escala Celsius. Existem ainda inúmeras outras grandezas em que somente o valor e a unidade de medida são suficientes para defini-las completamente, como massa, tempo, volume. Ou seja, esse tipo de grandeza que fica perfeitamente definida pelo valor numérico e a unidade de tempo são denominadas grandezas escalares, certo? Ao valor da massa, você vai associar uma unidade relacionada a essa quantidade no sistema internacional. Por exemplo, quilograma. Ou se você tem um submúltiplo dessa unidade, você faz as transformações adequadas dentro das unidades de transformações num sistema decimal, né? Quando você vai fazer transformações relacionadas em unidades de tempo, você usa um sistema sexagesimal. Unidade de massa é potência de base 10 expoente 1. Unidade de tempo, o fator multiplicativo é o 60, porque é um sistema sexagesimal. E unidades de volume o fator multiplicativo está relacionado a uma potência de base 10 e um expoente 3. Isso tudo nós vimos. Bom, no entanto, existem grandezas que requerem outras informações para uma definição completa. Por exemplo, a posição de um avião que decolou do aeroporto de Viracopos, em Campinas, e que, após 1 hora, percorreu aproximadamente 400 quilômetros em linha reta, só pode ser precisamente definida se soubermos qual a direção e em qual sentido ele voou. Se, eventualmente, ele se deslocou na direção oeste-leste, no sentido leste, podemos afirmar que, naquele instante, ele sobrevoa a cidade do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar pela imagem aqui no mapa, no próximo slide. Ou seja, deslocamento de um corpo, ele é uma grandeza que necessita de orientação além do valor e da unidade de medida. Então, grandezas que necessitam de orientação, elas são grandezas vetoriais. É fácil você diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial. É só colocar a palavra para onde. Então, em relação àquela grandeza, se couber para onde, ela é uma grandeza vetorial. Se não couber a palavra para onde, ela não vai ser vetorial, ela vai ser uma grandeza escalar. Então, por exemplo, você pergunta para mim agora que horas são? São 5 para as 4. Para onde? Não cabe, não tem sentido. Então, ela é uma grandeza escalar. Agora, se eu virar para vocês e falar, ó, pega meu carro e sai a 40 km por hora. A primeira coisa que vocês vão perguntar para mim é para onde que eu vou com esse carro? Então, esse valor numérico associado à unidade de velocidade e a orientação que vai ser relacionada a isso determina uma grandeza vetorial, certo? Exemplos de grandeza vetorial: velocidade, aceleração, deslocamento, força, tudo isso nós já vimos, tá? Então, observem aqui na figura, ó. Eu tenho um mapa que representa a cidade de Campinas, onde esse avião partiu, e a orientação que foi dada para esse avião. Ele está voando na direção oeste-leste, ou seja, ele está voando na direção vertical, sentido leste. Ele está voando na vertical para a direita. Então, se ele mantiver o alinhamento, né, no ponto de decolagem com o ponto de aterrissagem, que é no Rio de Janeiro,
eu vou ter esse deslocamento representado por esse vetor. Por isso que viagens aéreas, elas são mais curtas em relação ao intervalo de tempo, né? Elas duram menos tempo. Por quê? Porque o avião, ele vai voar de uma cidade para outra através de deslocamentos vetoriais, né? Você sai, por exemplo, de carro de Campinas e vai até Belo Horizonte, você não vai conseguir percorrer essa trajetória de carro em linha reta, devido às estradas que você vai pegar para chegar até Belo Horizonte. Você tem que transpor morro, você tem que atravessar cidades, existem trechos onde você tem desvio, então você não vai manter o deslocamento de Campinas a Belo Horizonte por via térrea através de uma reta ligando essas duas cidades. De avião, não. De avião, você tem praticamente uma linha reta no deslocamento entre essas duas cidades. Por isso que, e além da velocidade que ele executa esse deslocamento. Então, você ganha no tempo, certo? Olha lá, ó, a posição de um objeto pode ser determinada conhecendo-se a direção e o sentido do deslocamento. Então, o vetor, ele vai ser uma grandeza que, para ficar perfeitamente definida, eu necessito do valor numérico acompanhado da unidade, que é chamado de módulo, da direção, que é a posição que o vetor ocupa no espaço, e do sentido, que é para onde eu estou indo nessa direção. Toda direção tem dois sentidos, tá? No caso aqui, a direção é oeste-leste, ou seja, é uma direção horizontal. Ela tem dois sentidos, para leste, que é para a direita, ou para oeste, que é para a esquerda. Beleza? Pessoal, deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acho que de repente é a Raquel. Deixa eu só ver aqui. Não, não tem nada a ver, não. Enfim, toda direção vai ter dois sentidos. Então, se eu tivesse, por exemplo, o avião deslocando na direção norte-sul, essa direção que ele executa esse movimento é uma direção vertical. Se ele estiver indo para o norte, ele está indo para cima. Se ele está indo para o sul, ele está indo para baixo. Então, lá, dois sentidos. Eu posso mudar o sentido dessa direção. Ele pode estar voando para nordeste, por exemplo, para cima ou para baixo. Ele pode estar voando para noroeste, para sudeste, certo? Então, ele pode estar mudando a direção, ou seja, o posicionamento do meu vetor, mas para cada uma dessas posições desse vetor, eu vou ter dois sentidos, tá? Então, ó, a direção está relacionada à posição que o vetor ocupa no espaço, o sentido é o lado que ele está indo, e o módulo é o valor numérico acompanhado da unidade, tá? Bom, na física existem duas categorias de grandezas. As grandezas escalares, que são completamente definidas apenas por um valor, que é o módulo, normalmente associado a uma unidade medida, e as grandezas vetoriais, que requerem também a definição da direção e do sentido. Então, grandezas escalares são grandezas definidas somente pelo módulo, como o tempo, a massa, o volume, a área, a temperatura, a energia, etc. Ou seja, são grandezas que eu não consigo dar uma orientação. Eu não consigo levar para algum lugar, ou seja, determinar uma orientação para essa grandeza, uma posição para ela. Ela fica perfeitamente definida pelo valor numérico e a unidade. Agora, as grandezas vetoriais, não. Grandezas vetoriais são definidas por módulo, direção e sentido. Ou seja,
A grandeza vetorial, ela tem orientação espacial, certo? Exemplos de grandezas vetoriais: deslocamento, velocidade, aceleração, força, etc. Bom, para isso, a gente precisa definir vetor. Para a gente trabalhar com grandezas vetoriais, a gente tem que definir a ideia de vetor. O nome grandeza vetorial vem do fato dessas grandezas serem representadas por vetores. Na física clássica, uma maneira comum de entender os vetores é como segmentos orientados que têm 3 atributos: o módulo, que é o tamanho dele, a direção, que é a posição dele, e o sentido, que é para onde ele está indo. Tá? Olha lá, uma grandeza vetorial pode ser representada por um vetor que indica, além do módulo, a direção e o sentido da grandeza. Então, ó, nesse meu vetor, que é essa minha seta aqui, ó, representado por essa seta, o que é o módulo dele? O módulo indica o valor da medida, ou seja, a intensidade de uma grandeza vetorial. Essa intensidade, representada graficamente, está relacionada ao comprimento do segmento de reta, certo? Ou seja, o módulo é o tamanho dele. A direção de um vetor é determinada pela reta que passa por ele, isto é a reta suporte do segmento que o representa. No caso do vetor representado anteriormente, a direção é horizontal, é a posição que ele ocupa no plano, tá? Sobre essa reta suporte horizontal. Então, se ele tem a mesma direção da reta suporte, que é horizontal, a direção dele é horizontal. E o sentido de um vetor? O sentido de um vetor é indicado pela ponta da seta. Para cada direção, há sempre 2 sentidos possíveis, uma vez que a orientação de um segmento de reta pode ser feita para 2 lados distintos. No caso do vetor representado anteriormente, o seu sentido é para a direita. Assim como as grandezas escalares, as grandezas vetoriais são representadas simbolicamente por letras, como o V encimado por uma seta para velocidade, o A encimado por uma seta para aceleração e o F encimado por uma seta para força. Então, toda vez que eu tenho uma letra encimada por uma seta, esse símbolo representa uma grandeza vetorial. Olha lá, observe que os símbolos das grandezas vetoriais apresentam uma pequena flecha acima deles. A intenção dessa flecha é indicar que a medida tem uma informação vetorial e que, portanto, ela deve informar a direção e o sentido também. Essa pequena flecha acima do símbolo da grandeza não indica o sentido do vetor da medida. Essa representação de grandeza vetorial, ela vai ser sempre uma reta horizontal para a direita, tá? Então, essa setinha aqui em cima, do A, por exemplo, não determina que esse vetor A é horizontal para a direita. Isso daqui é a simbologia de vetor, a simbologia de grandeza vetorial. O módulo ou a intensidade de uma grandeza vetorial pode ser indicado somente pela letra, sem a flecha acima dela. Isso ocorre quando não há interesse ou necessidade de informar a direção e o sentido, mas somente seu valor. Então, ó, isso daqui está errado, relacionado, ó, esse V com a seta, com a flecha em cima, dando o resultado de 100 metros por segundo, é uma representação equivocada, pois essa informação 100 metros por segundo, ela não está explicitando a direção e o sentido da medida, como indica o símbolo V com a flecha em cima, certo? Então, ó, isso daqui para mim está errado, tá? Porque isso daqui está representando só o módulo. Para eu ter a informação correta para esse vetor V, eu tenho que ter a orientação desse vetor, que é a direção e o sentido. Então, uma forma correta de representar esse V com a flecha em cima igual a 100 metros por segundo é atribuir a esse valor numérico acompanhado da unidade
a direção e o sentido. No caso aqui, para essa representação ficar perfeitamente definida, eu colocaria aqui o vetor V, ele tem módulo de 100 metros por segundo, na horizontal e para a direita, por exemplo. Aí, para eu representar só o módulo, eu tiro a flecha. Então, quando eu represento V igual a 100 metros por segundo, essa representação está correta, pois se refere somente ao valor da velocidade. Se eu coloquei a seta em cima, pessoal, além do valor da unidade da velocidade, eu tenho que atribuir a direção e o sentido, tá? Aqui, em relação a esse vetor aqui, ó, o vetor D, ele é representado simbolicamente por essa seta, né, graficamente, perdão, por essa seta, onde eu tenho, numa das extremidades, a origem e aonde encontra-se a flecha, a seta, a extremidade desse vetor, certo? Ou seja, esse D com a flecha em cima está representando o meu vetor de deslocamento, que é horizontal para a direita. Essa representação está certinha, porque eu estou dando a representação gráfica do meu vetor. E o que é isso aqui embaixo? D igual a 4,6 centímetros, sem a flechinha em cima. É o módulo do meu vetor, é o tamanho dele, tá? Então, além da representação gráfica dos vetores, uma informação vetorial pode ser representada algebricamente. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar nesse ponto, tá? Depois eu entro na decomposição de vetor com calma para vocês, para a gente dar uma relembrada de como a gente faz a decomposição no eixo horizontal e no eixo vertical, tá? Vocês podem ficar tranquilo que eu vou conversar com a Raquel e mando para vocês um e-mail, se não for hoje, amanhã de manhã eu mando, falando a respeito do simulado, tá, gente? Fiquem tranquilos que vai estar super sossegado, vai estar super de boa para fazer, não vai fugir daquilo que nós fizemos, não, tá? Mas a gente precisa ter a nota desse simulado. Beleza, então, pessoal? Uma boa semana para vocês aí, um bom descanso aí de hoje. E até segunda-feira. Tchau, Ana. Tchau, Gustavo. Falou, Maria Clara. Um abraço. Tudo bom Tchau. para vocês. Tchau. Tchau, Duda.